Meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso último culto de 2020. Uhul! Graças a Deus nós chegamos ao nosso último culto de 2020. Mas vai mudar alguma coisa amanhã? Nossas expectativas se transformam, nossos sonhos se transformam, porque a gente virou um ano, porque a gente mudou um dia. Mas na verdade a gente sabe que o nosso caminhar depende diariamente de escolhas que são feitas para estar ao lado do Senhor ou não, para agradar ao Senhor ou não. E durante esse ano nós tivemos o nosso tema, o tema do ano da nossa igreja, que é Encontrei a Razão de Viver. E a gente baseou esse tema em João 1, 40 e 41. Então a gente vai ler agora esse texto. Procura aí na sua Bíblia, vê se você lê junto comigo. Vai lá, João 1, 40 a 41. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. Você consegue imaginar um discípulo encontrando o Senhor Jesus, o Messias esperado, Filho do Deus vivo, e ele falando: achamos o Messias, achamos o Messias. Esse foi o tema do nosso ano, Encontrei a Razão de Viver. E a gente vai pensar um pouco sobre isso durante esse culto, que você está aí, está aqui, não porque você vai ver mais um vídeo, mas porque você vai adorar e cultuar ao Senhor, refletir sobre isso, colocar tudo diante dele, dizer: Senhor, eu passei desafios durante esse ano, mas eu encontrei a razão do meu viver. Eu já tinha encontrado, mas eu reafirmei isso durante esse ano. O Senhor esteve comigo porque eu estava consciente de que a minha fé não estava firmada em circunstâncias, em dificuldades, em desafios, em medos. Estava firmado no meu Cristo, que eu encontrei, que é a razão do meu viver. Então é sobre isso que é esse culto de hoje. Curva a sua cabeça, se coloque diante do Senhor, tenha um minuto aí de avaliação pessoal diante de tudo que você viveu durante esse ano de 2020, tanto momentos desafiadores quanto momentos alegres, mas eu tenho certeza que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Coloque tudo isso diante do Senhor agora, num breve momento de oração individual, e logo após eu farei uma oração concluindo esse momento. Senhor, meu Pai, o Senhor é a nossa razão de viver. Nós refletimos sobre isso durante todo o ano de 2020 e realmente nós reafirmamos o nosso compromisso contigo e queremos anunciar diariamente a Tua vontade, o Teu querer para a nossa vida, mas também para a vida das outras pessoas, e por isso nós queremos proclamar que o Senhor é o nosso Cristo, o Senhor é o nosso Emanuel, o Senhor é o nosso Deus amado. Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que vivemos e passamos durante esse ano. Pedir perdão, Pai, pedir perdão por momentos em que nós não conseguimos condizer com aquilo que deveríamos ter feito, mas o Senhor esteve conosco e nós queremos, Senhor, estar cada dia mais fortalecidos no Senhor, fortalecidos na Tua Palavra, para que a gente siga diariamente agradando o Seu coração, agradando o Senhor e tendo mais de Ti, porque nós somos gratos ao Senhor por ter nos conduzido até aqui, por ter nos conduzido até esse culto, até o último dia do ano de 2020. Nós te agradecemos por esse ano, te agradecemos pelos desafios, pelas alegrias, porque nós sabemos que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Muito obrigada, Pai, por tudo. Receba o nosso louvor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.
nós vamos louvar ao Senhor com 3 músicas que foram gravadas durante esse ano, com 3 vídeos em momentos diferentes desse ano. E essas 3 músicas, elas têm temas específicos daquilo que a gente gostaria de louvar ao Senhor esse ano. Então é o Jesus em Tua Presença, que é pensando naquilo do porquê que nós estamos aqui. Eu vim louvar ao Senhor com aqui que eu digo é nesse culto, não num lugar, né? Mas quando você você vai louvar o Senhor. Por que você está vendo esse vídeo? Por que você está sentado na sua sala, parou tudo? Ou por que você está ouvindo? Porque no fundo você quer estar na presença do Senhor Jesus. Então nós vamos cantar Jesus em Tua Presença. Logo após nós vamos cantar que nós sabemos quem Ele é o caminho no deserto, Ele é a luz na escuridão, Ele é aquele que nos acompanhou durante todo esse ano. E depois a gente vai cantar uma música que diz: Senhor, eu sempre vou seguir com fé, porque eu sei que o Senhor é maior do que todas as coisas, porque o Senhor está comigo. Então vamos louvar ao Senhor com esses 3 vídeos que foram gravados durante esse ano de 2020. Adore o Senhor junto com a gente, Jesus em Tua Presença. Jesus em Tua Presença, reunimos aqui, contemplamos Tua face, rendemos a Ti. A Sua morte
Minha razão de viver de 2020 é que, por mais que estejamos em momentos difíceis, Deus está nos guiando e Ele sabe tudo o que faz. E logo isso vai passar. De igreja, como o ano de 2020 foi desafiador, a minha razão de viver foi me revestir cada vez mais da palavra de Deus. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então eu desejo que aqueles que têm esse privilégio se revistam cada dia mais, para que a gente possa vencer esse desafio de maneira íntegra diante do Senhor. Um abraço em todos. Bom, estamos refletindo sobre o tema do ano, chegando aí ao fim do ano de 2020, pensando sobre a razão de viver, aquilo que nos impulsiona como razão de viver. E parece uma frase simples, objetiva, mas vamos parar e pensar nela. Vamos parar e pensar sobre o que de fato é a nossa razão de viver. O que nos traz significado, o que nos traz importância, o que orienta os nossos passos. Porque pensar em razão de viver é pensar em algo que define as nossas vidas. É pensar em algo que nos dá esperança de continuar, nos dá propósito, nos dá significado existencial. Parece simples, mas a verdade é que não é tão simples assim. E até às vezes as nossas respostas prontas à seguinte pergunta: você encontrou a sua razão de viver? Ou qual é a sua razão de viver? Por muitas das vezes, como eu já disse, são respostas prontas, sem muito pouca reflexão. Eu vou tentar exemplificar isso. Tem pessoas que dizem que a razão de viver é a carreira. E elas colocam todo o seu propósito, todo o seu significado, todo o seu objetivo de vida, toda a sua existência no decurso da sua carreira profissional. Mas quem já tem um pouquinho de jornada de vida e já experimentou um pouco da vida sabe que a coisa não é tão simples assim. Ainda mais para quem vive no Brasil. Primeiro, definir uma carreira e um propósito já é algo muito desafiador. Não sei vocês, mas eu penso que existem muitas coisas que amo fazer e gosto muito, mas definir algo como significado último da minha vida, eu não faria. E outra, colocar toda a esperança e todo o significado de vida numa carreira, na primeira decepção profissional, na primeira porta fechada, no primeiro desemprego. O que será da sua vida então, se a sua vida se resume a isso? Se a razão do seu viver é a construção de uma carreira. Tem pessoas que até por um longo período de tempo conseguem aquilo que elas entendem ser esse objetivo maior. Constroem uma carreira fantástica, pelo menos de acordo com seus olhos ou de acordo com as suas expectativas, mas chega um determinado momento chamado aposentadoria. E aí começa uma crise terrível. Não foram poucas as pessoas que eu já conversei que entraram em crise existencial quando a aposentadoria chegou, e há momentos em que a aposentadoria é expulsatória. Você é obrigado a se aposentar, e às vezes num cargo, ou numa posição, ou numa função que você tanto desejou ou que tanto participou. E aí todo significado de vida sucumbe. Há outros ainda que colocam as suas expectativas ou a razão de seu viver na família ou nos filhos.
Por mais que seja algo muito nobre, o cuidado com os filhos, o cuidado com a família, deve ser assim, a Bíblia nos ensina assim, colocar a razão de viver. O fundamento da minha existência nisto, também existem falhas. Se a razão do meu viver forem os filhos, quando chegar um momento em que eles criarem asas e baterem e saírem dos nossos ninhos, entraremos em crise existencial. Estaremos sem rumo, sem propósito, sem direção. E às vezes, se a nossa expectativa e a nossa razão de viver é o nosso relacionamento conjugal, na primeira tristeza ou decepção de um com o outro, e olha, acontece. O mundo vem ao chão. E você não consegue caminhar, e você não consegue seguir, você não consegue superar. Eu poderia continuar exemplificando. Há pessoas que colocam as suas expectativas de vida, o fundamento da sua existência e muitas outras coisas no dinheiro. Só que o dinheiro acaba. O dinheiro, ele vai. Ou ele nos controla. E aí, quando momentos como esse chega um momento de seca, um momento de escassez, um momento de dificuldade, se nós estamos apegados às nossas finanças, aos nossos recursos, e eles nos faltam, a razão de viver vai embora. E aí o que acontece? Infelizmente, muitos pulam de um prédio, muitos enfiam um revólver numa boca. Porque a razão de viver e a razão da existência, para eles, foi embora. Então não há mais razão para continuar, não há mais propósito de vida, não há mais significado com relação ao amanhã, não há mais esperança. Há outros que a razão de viver é o seu eu, o seu narciso, alimentar o seu ego, o status, o holofote, a luz da ribalta. E enquanto são o centro das atenções, essas pessoas seguem felizes. Mas no primeiro apagão, no primeiro momento em que os olhos das pessoas que antes a contemplavam viram-se para outros, para outras coisas, essas pessoas são tomadas de uma depressão e de uma melancolia que não conseguem seguir a vida, porque a razão de viver é o narciso, é o ego. Ainda mais hoje em dia que vivemos para mim, a síndrome do narciso, que é selfie. Uma autovalorização do eu, da imagem. Será que isso é a razão de viver? As palavras do apóstolo Paulo para esse tipo de pessoas que colocam as suas expectativas, a razão de viver, nas coisas terrenas, no sucesso, na carreira, nas finanças, na família, que são coisas que são passageiras. Não que elas não tenham a sua importância, todos nós precisamos de dinheiro, todos nós precisamos trabalhar, todos nós queremos uma boa e uma linda família, todos nós queremos isso, não há nada de ruim em querer isso. O grande problema é estar em isso ser a razão do nosso viver. É uma diferença abissal aqui. Mas quando a gente começa a perceber que essas coisas são coisas que são passageiras, são importantes, mas passageiras, a gente começa a ter um outro olhar para a existência e para o significado da nossa vida. Haja vista um momento de pandemia, quantas vidas foram mudadas porque um vírus
no final de 2019, chegou sem avisar nem nada para ninguém no mundo e invadiu o mundo, não houve fronteiras que o parassem. E toda a nossa realidade foi mudada e o mundo de muitos ruiu. Mas ruiu por quê? A pergunta. Talvez, é uma especulação minha, porque a razão de viver não era a mesma do apóstolo Paulo, que ele diz aqui em Gálatas capítulo 2, verso de número 20, que é o texto que eu quero refletir. O que disse até agora é só preâmbulo para que eu quero expor nesse momento, porque eu olho para esse texto paulino e vejo que Paulo encontrou a razão de viver. Paulo encontrou aquilo que lhe dava significado, que lhe dava senso de propósito, que lhe dava esperança com o amanhã, que lhe dava forças até para lidar com a morte. Então, por isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, verso de número 20. Gálatas capítulo 2, verso de número 20. Mas antes de lermos o texto sagrado, eu queria convidar você a orar comigo nesse momento. Pai de amor e Deus Santo, é no precioso nome de Jesus Cristo que aqui estamos. Suplicamos ao Senhor, ó Pai, que tenha misericórdia de nós. Que nos ajude, Pai. Nos ajude, por favor, diante das coisas que tentam solapar a nossa atenção. Distancie essas coisas de nós para que nós possamos olhar para Cristo, nosso Senhor, e Ele ser o centro de nossas vidas, para que Ele seja a razão do nosso viver. Ajude-nos, fala conosco através da Tua Palavra, que mesmo um vaso imperfeito, como eu, possa ser um instrumento da Tua graça nessa hora, tanto para mim quanto para aqueles que me ouvem. Essa é a nossa oração, Pai, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto sagrado, palavras do apóstolo Paulo: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu quero ler mais uma vez. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Para mim, esse homem encontrou a razão de viver. Esse homem tinha uma carreira brilhante pela frente. No próprio texto sagrado, no Novo Testamento, nós vamos conhecendo quem é o apóstolo Paulo, tanto pela narrativa de Lucas no livro de Atos, quanto nos seus próprios escritos. De que o apóstolo Paulo, que já nasce, de certa forma, num berço nobre, porque é um cidadão romano de nascimento, é enviado para Jerusalém, a capital da teologia, a capital do conhecimento teológico, estudar com os maiores mestres, e não só com os maiores, mas com o maior do seu momento, que é Gamaliel. Estava ali, discípulo de Gamaliel, sentado aos seus pés, aprendendo do maior mestre de Israel, do maior teólogo vivo naquele momento. Estava ali aquele jovem menino que começa a crescer ali aos seus pés e não cresce de qualquer maneira, não cresce de qualquer forma.
Ele é aquele que se destaca, é o 01 da turma, é o melhor aluno, é o aluno nota 10. É aquele para quem aqui as pessoas olham e olha, esse tem um futuro brilhante. Será um gigante, um grande teólogo, um grande mestre, um grande escriba, um grande fariseu, será alguém de destaque. Haja vista que quando ele começa a perseguir a igreja, ele recebe cartas do Sinédrio, a maior autoridade religiosa de Jerusalém, do povo de Israel. O apóstolo Paulo recebe cartas autorizando a sua visita a Damasco, ou seja, ele tinha livre acesso ao local de maior importância dentro da religião judaica, onde a aristocracia estava ali representada pelos saduceus, onde os grandes mestres estavam representados ali pelos fariseus e escribas, e Paulo tinha acesso. Ele caminhava entre esses homens. Esse homem tinha a luz dos holofotes nele. Tinha uma carreira brilhante pela frente. Tinha um mundo aos seus pés. Foi alguém que foi zeloso pela lei. Viveu pela lei, debaixo da lei. Ele chega ao ponto de dizer, nessa mesma carta, que ele era irrepreensível. Ninguém podia olhar para a sua vida e achar nenhum erro, nenhuma falta, nenhuma falha, de acordo com a lei, porque ele vivia de modo rigoroso. Era o cidadão exemplar, era o homem perfeito, era o homem sem falhas, era o homem apegado à sua cultura, à sua tradição, um grande intelectual. Falava aramaico, falava hebraico, falava grego, tinha domínio de diversos dialetos, conhecedor profundo de filosofia, cita em seus escritos. Um intelectual de alta bagagem, um homem extraordinário. E aí, se você perguntasse para o apóstolo Paulo, Paulo, isso aí tudo que você viveu, isso aí tudo que você experimentou, isso aí tudo que realmente foi lhe formando, o que você pensa de tudo isso depois da sua experiência com Cristo? Ele responde: considero tudo isso como refúgio. Essa é a tradução que suaviza, mas o termo grego é esterco, é estrume. Sabe o fato de eu ser aluno nota 10? Isso é estrume. Sabe o fato de eu ter acesso aos lugares mais importantes e ser reconhecido por onde eu passava? Isso é estrume. Sabe o fato de eu ter uma carreira de sucesso, todo um futuro pela frente e ter a melhor formação acadêmica? É estrume. Nada disso tem significado algum, porque nada disso vale de nada. Tem noção disso? Pega isso e encaixa na sua vida. Pega todos os seus currículos, toda a sua história e rasga e joga no lixo. É isso que o apóstolo Paulo fez. Sabe tudo isso que eu vivi? Eu considero isso esterco. Eu considero isso tudo refúgio. Isso não tem validade nenhuma para mim, porque isso nada é. Nada é. Mas então, Paulo, perguntaríamos, o que é? O que lhe dá propósito? O que lhe dá significado? E a primeira coisa que ele diria é assim: a primeira coisa que me dá significado é morrer. O significado e a razão do meu viver começou quando eu morri. E ele inicia o verso dizendo: fui crucificado com Cristo. Cristo é a razão do meu viver de tal forma que eu morri. Paulo não existe mais. A sua história não existe mais. Essas coisas pueris dessa vida, essas coisas efêmeras dessa vida, nada valem, nada significam, nada importam, porque eu morri. E quem morre, morre. E quem morre não tem mais nada disso. Título nenhum tem mais validade, posição nenhuma tem mais importância, espaço nenhum mais ocupado tem significado, porque eu fui crucificado com Cristo. Eu morri. E a partir de agora, Paulo, como é que é então a vida tendo
morrido em Cristo. E aí ele vai dizer a razão do seu viver. Assim, já não sou eu mais quem vive, eu já não vivo mais, porque eu morreu. Quem morreu, morreu, não volta mais. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A razão do meu viver não é nem minha vida, é o fato de Jesus viver em mim. É o fato das pessoas verem Jesus em mim. É o fato de que realmente a vontade de Deus se manifesta plenamente na minha vida. Isso é encontrar a razão de viver. Isso é reorientar os passos. Isso é ter um novo caminho. Isso é partilhar agora de um novo propósito. E isso sim é a razão de viver. É Cristo vivendo em mim e a vontade dele sendo feita plenamente na minha vida, porque o eu que antes existia, o narciso que toda hora eu alimentava, morreu. Está enterrado. E nada mais importa. Importa agora é a vontade de Cristo, porque é Ele quem vive em mim. Ele é o meu respirar. Ele é que me dá fôlego. Ele é que me sustenta. Ele é que me ampara. Ele que me reorienta. Ele que conduz minha vida. É por Ele que vivo. E o apóstolo Paulo segue dizendo que essa vida, que é uma nova, porque ele morreu e agora ele está vivendo uma vida nova, a vida em Cristo, a vida com um propósito que é Jesus Cristo, a vida que tem uma razão, tem um significado, a minha existência não é nada sem valor. A minha existência tem valor em Cristo. Eu tenho significado. Eu não estou aqui por mera obra do acaso. Não foi uma explosão há bilhões de anos atrás, a partir de um momento caótico que veio se desencadeando e do nada eu surgia. Consciente de quem sou, consciente de quem fui. Eu sou obra do caos. Não sou. Eu sou obra do Filho de Deus que morreu e se entregou por mim e me deixou aqui para anunciar uma mensagem, porque agora eu não vivo mais, eu vivo para Ele. E o viver que agora vivo nessa carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu tenho consciência de que sou o que sou, de que valho o que valho, porque Cristo morreu por mim e me amou de tal maneira que mudou a minha realidade de vida e agora eu tenho propósito de fato. Agora eu tenho um significado de vida de fato. Agora eu tenho algo a que me apegar e viver que é durável, é eterno, é perene, não é efêmero, não é transitório, não é passageiro, não é pueril, não se dissipa como a névoa, como essas coisas que queremos nos apegar, essas coisas materiais, essas coisas egocêntricas, essas coisas idólatras. A Bíblia trata tanto de idolatria porque é justamente isso que a gente gosta de fazer. Construir um Deus para nós. Às vezes o Deus é uma imagem que a gente almeja de nós mesmos. Às vezes o Deus é o dinheiro, às vezes Deus é um objeto, às vezes é uma estátua, às vezes é uma outra coisa. Mas quando a gente rompe com a idolatria e para de olhar para si mesmo e olha para Cristo e para o amor dele, a nossa vida ganha significado, propósito, fala assim, eu não estou aqui à toa. Eu não sou uma aberração do caos. A minha vida tem sentido, a minha vida tem significado. Estou aqui por um propósito. Deus ainda não me conduziu para a sua morada celestial porque Ele tem propósito na minha vida. O propósito é, por constrangimento do amor de Cristo, anunciar isso a outros, porque não vivo mais eu. Cristo vive em mim e é simples assim. Isso é encontrar razão de viver. A minha pergunta, para o encerramento da nossa reflexão, é a seguinte. Você encontrou sua razão de viver? Encontrou? De fato? Se encontrou, por que diante das situações difíceis fica tão desbaratinado? Por que ficamos? Por que ficamos tão sem rumo? Vem uma pandemia e parece que o nosso mundo acabou. Nos sentamos e choramos.
Olhamos para 2020 e desejamos que não existisse. Porque talvez a nossa razão de viver fosse a nossa rotina. Talvez a nossa razão de viver fossem as coisas que antes fazíamos e que veio um vírus invisível, microscópico, e parou a nossa vida. Mas se Cristo é a nossa razão de viver, pode ser microscópico, pode ser macro. Ainda assim, a minha vida não saiu dos trilhos, ainda continuo tendo propósito e ainda continuo tendo razão de viver, para que viver e para quem servir. A minha oração e o meu desejo é que nós nunca esqueçamos que a razão do nosso viver é Cristo Jesus e o que Ele fez por nós. Em reconhecimento desse amor, nós nos crucificamos com Ele e vivemos para a glória dEle. Entre em 2021, a gente gosta de fazer esses processos, de abrir portas, fechar portas. A gente gosta muito da dobradiça nas nossas vidas. Então, entre em 2021, não só prometendo fazer dieta. A gente sempre faz essa é de praxe, todos nós fazemos essa. 2021, pá! Né? Eu sempre empurro para segunda-feira, então, dia 1º vai ser quinta-feira ou sexta, não lembro, mas aí eu empurro para segunda-feira. Mas a segunda pode ser a outra, e a outra, e a outra, mas não importa. O que eu quero deixar mesmo como razão, ou como grande propósito, é que faça o seguinte: morra. Morra para você mesmo e viva para Cristo Jesus, se de fato Ele é a razão do seu viver. Porque aconteça o que acontecer, independente das circunstâncias, você sempre terá propósito. E se você tem propósito, você tem esperança. E se você tem propósito e esperança, a sua vida continua seguindo. Você continua arrumando de acordo com a vontade de Deus. Que Deus assim nos abençoe e a graça dele nos acompanhe. Grande abraço e um feliz ano novo. A minha razão de viver em 2020 é, mesmo que estamos passando por um ano muito difícil, a minha razão é Deus, porque Ele nunca me abandonou em nenhum momento e sempre está me ajudando. Um beijo muito grande para vocês. Nós encontramos a razão de viver. Em 2020, através da dependência de Deus, da vontade de Deus, a gente aprendeu muitas coisas. Esse ano foi a nossa razão, foi o aprendizado. Aprender a conviver de uma maneira diferente, mais distante, mas aprendemos a, dentro da nossa casa, estar ainda mais perto, mais distante de outros, mais perto dos nossos. Essa foi a nossa razão de viver, através da dependência da vontade de Deus. Aprendizado. Beijo! Beijo! E Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca dará trevas, mas terá a luz da vida. Espírito de Deus, verdade, graça e paz, viestes do lar ao mundo pra salvar. Com anjos a cantar e homens a adorar, na linda noite que é se far. Com céu tão grande amor, vieste nessa terra, um pobre pecador, no mundo a pecar. Nasceu o nosso Rei, Messias, a profecia se cumpriu. O céu
coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É assim que começa o 16º capítulo do livro de Provérbios. E foi exatamente assim que aconteceu em nossas vidas no ano de 2020. Ainda no final de 2019, nos reunimos para traçar planos, organizar uma agenda, sonhar. Mal sabíamos que aquela até então pequena endemia que acontecia no norte da China se tornaria uma grande pandemia que se espalharia por toda a humanidade e impactaria o nosso país, ao ponto de na segunda semana de março nós termos que, como igreja, fechar as nossas portas. Mas o que eu quero destacar é a segunda parte do provérbio lido. No primeiro momento, diz que o coração do homem pode fazer planos, e foi o que fizemos. Mas, contudo, a resposta certa vem dos lábios do Senhor, porque por mais que planejemos, por mais que sonhemos, nós não podemos olhar muito além daquilo que está a poucos metros de nossos olhos, mas Deus é capaz de contemplar muito além de nós, e por isso a resposta certa vem dos lábios dele. E por mais que o nosso calendário tenha sido soterrado, por mais que os nossos planos tivessem que ser abandonados, a resposta certa continuou vindo dos lábios do Senhor, e por isso nós não deixamos de ser igreja e de continuar atuando no serviço e na propagação do Evangelho. Foi dessa forma que o Memo Kids se empenhou, se dedicou para fazer chegar aos nossos pequeninos o conteúdo da nossa fé, o ensino da palavra do Senhor numa linguagem que fosse acessível, numa linguagem que alcançasse os seus corações e abençoasse as suas famílias. Seu sangue inocente foi Jesus. Amém. Então, um beijo e um abraço bem inteligente. Eu quero ser. Pra me parecer com você. Carinhoso, elegante, charmoso. Eu quero ser. Foi também com esse intuito que o Espírito se dedicou para que nós continuássemos a crescer no conhecimento da graça de Deus, a aprofundar o nosso coração no santo Evangelho de Jesus Cristo. O Ministério de Datas Comemorativas trabalhou para que cada data da nossa comunidade fosse lembrada, nenhuma delas fosse esquecida. E dessa forma, fazendo com que, mesmo distante, nós pudéssemos celebrar cada Páscoa, cada Dia das Mães, dos Pais, cada data especial para nós.
Foi com a mesma inspiração que o Eleve nos conduziu em adoração, mesmo distante, mesmo não mais ali no nosso templo. O Eleve continuou nos elevando à presença de Deus, mesmo em nossos lares, mesmo onde estávamos, com o alcance dos nossos aparelhos de telefone, das nossas televisões, se esforçando ainda de maneira bem prematura, iniciando todo o esforço para que o nosso culto continuasse, e foi nos elevando em adoração a Deus nas quintas-feiras, nos domingos e em outros momentos. O SEMEI continuou a semear a palavra de Deus, anunciando as boas novas com seus encontros, agora não mais presenciais, mas virtuais, mas o Evangelho ainda continuou a ser dividido e a comunhão a ser exercida, por mais que sem aquele abraço caloroso, sem aquele beijo gostoso, mas sim trocando olhares por uma tela, mas sim semeando a boa nova de Jesus Cristo. O Cuide continuou a cuidar ali do nosso espaço, a manutenção tão necessária, ali de modo dedicado, constante, mantendo ali o nosso espaço, que ainda se mantém fechado, mas zelado, preservado, para que no momento em que for da vontade de Deus, nós ouçamos do seu lábio a resposta certa, dizendo: é hora de voltar, meus filhos. O Ministério Outside continuou a abençoar a vida dos nossos jovens e adolescentes, levando a palavra para eles e ajudando eles a crescer e a lidar com seus desafios na sua vida. A nossa congregação, junto com o nosso Ministério ID, continua a anunciar o Evangelho, o esforço constante do nosso querido pastor Rui Carlos e de todos os seus cooperadores em continuar a servir aquelas pessoas daquela comunidade, dividindo a mensagem do Evangelho, mas dividindo o pão, dividindo o alimento, dividindo o serviço. As mulheres continuaram a se reunir e a interceder por todos nós, mesmo de forma online, mesmo por telefonemas, mesmo por ações diversas. Elas continuaram, como é muito característico delas, nos cobrir com oração, nos proteger com a ação dos seus joelhos dobrados. Quantos trabalhos que por vezes parecem invisíveis. A nossa tesouraria foi incansável, o Conselho Financeiro não parou, a nossa secretaria atuou de maneira constante. Nós continuamos, como organização, lutar, batalhar para arcar com as nossas despesas, a cumprir as nossas obrigações legais, e por mais que esse trabalho para muitos seja invisível, ele é fundamental, e louvado seja Deus pelas vidas daqueles que se dedicam a ele. Isso sem deixar de falar dos nossos missionários que continuaram atuando de modo ativo, vívido e empenhado na propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui um núcleo que eu não poderia deixar de mencionar, o nosso querido Connect, que fez tudo isso possível em um cenário tão desafiador, que mesmo no silêncio dos seus computadores, mesmo atrás de uma tela, fez com que a mensagem do Evangelho pudesse chegar através de cada outro núcleo, cada outra ação, cada outro ato, cada reunião, cada encontro. Estava ali a ação do nosso querido Núcleo Connect a nos ajudar, a nos abençoar com as ferramentas tecnológicas que Deus nos deu para que nós pudéssemos continuarmos ativos como igreja a anunciar as boas novas de salvação. Por isso, meus irmãos queridos,
A rua Lopo Saraiva 82, a nossa igreja permanece com os portões fechados, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo que se reunia naquele lugar continua atuando e pregando o evangelho no mundo. Como diz a Confissão de Fé Batista de 1682, quando fala sobre igreja, diz: todas as pessoas ao redor do mundo que professam fé no Evangelho e obediência a Deus mediante Cristo de acordo com o Evangelho e que não destroem o seu testemunho com alguma doutrina fundamental errada ou conversão profana, esses podem ser chamados de santos, e de que se compõe a igreja visível. Nós, senhores, continuamos visíveis em cada ato de amor, em cada ligação, em cada gesto, em cada ação nossa. Continuamos a igreja firme do Senhor Jesus Cristo, que por mais que tenha planejado muitas coisas, continuamos a servir e a seguir, porque continuamos a ouvir a orientação do nosso Pai Celestial. Que assim seja, não só em 2020, mas em todos os anos da nossa vida. Que sejamos um baluarte da verdade, porta-vozes do reino, para a expansão do mesmo e a glorificação do nome de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos queridos, chegamos a mais um final de culto e juntamente mais um final de ano. Gratos somos a Deus porque Ele tem nos conduzido, apesar de todos os desafios, principalmente que esse ano nos impôs, mas a graça dele nos acompanhou. Eu vou fazer uma oração nos despedindo e suplicando a graça de Deus que continue a nos conduzir por todos os dias de nossa vida. E agora, meu irmão e minha irmã, que o Deus que sustenta e fortalece siga dentro de você. Que o Deus que restaura e revivifica siga atrás de você. Meu irmão e minha irmã, que o Deus que abre portas e mostra o caminho siga adiante de você. Que o Deus que derrama bênçãos e concede da sua graça siga sobre você. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Deus que nos dá propósito e razão de viver siga conosco dentro de nós todos os dias de nossas vidas até quando estivermos com Ele para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu ano. Feliz Ano Novo!